Oi, gente linda do meu core! Como é que vocês estão? Espero que todos na santa paz. Gente, hoje eu vim para falar de um assunto específico, porque surgiu essa dúvida hoje na aula e eu discuti isso com uma aluna minha e eu quero passar para vocês aqui porque alguns de vocês também podem estar com essas dúvidas nesse processo, tá? O que acontece? Eu queria falar sobre a documentação do cliente, tá? Principalmente o CPF, quando não bate na hora de fazer o pedido no Deezer e o pedido não quer ir, fica dando erro, o pedido não sai do lugar, o pedido fica retornando e vai para aquela abinha de failed, tá? Que quer dizer que falhou, tá? Então, isso surgiu, essa dúvida surgiu, mas já acontece há algum tempo, só que eu não vejo ninguém comentando quase aqui no YouTube. Então, queria deixar para vocês o seguinte, tá? Está acontecendo esse erro, sim, tá? Ele começou a acontecer. O Deezer dá alguns errinhos, sim, né? Mas acho que são erros pontuais. E esse erro de CPF, tá? Ele começou a acontecer especificamente depois, né? Da virada aí do remessa conforme, que foi onde a exigência, né? De colocar os dados certinhos para bater com os dados da Receita Federal. Tá? Então, o que acontece? Muitas vezes o cliente faz a compra no nome de um cliente, o cartão é de outro cliente, e às vezes o documento é de outro cliente. Então, isso não pode acontecer. A gente tem que evitar o máximo isso aí, porque agora o remessa conforme, o objetivo dele, né, especificamente, é colocar, né, além de subir a taxa, né, além de aumentar essa taxa, criar essa taxa aí, né, abafa o caso, colocar alinhado, tá, todos os dados dos clientes com os dados dos compradores na Receita Federal, ou seja, entrada e saída tem que estar perfeitamente batendo, tá, documento de venda, tá, de CNPJ, empresa que está vendendo, com documento de compra, de CPF, RG, endereço, tudo de quem está comprando, tá? E isso tem que bater o nome com o CPF. E o principal, gente, o principal de tudo, está dando esse erro por quê? Por inúmeros motivos, tá? A maioria das vezes é por dois motivos, tá? O CPF do cliente está irregular. O cliente às vezes não sabe, ou às vezes sabe. Esse CPF irregular. Ah, irregular por quê? O cliente tem restrição no nome? O cliente não pode comprar? O cliente está com o nome sujo? Não é isso, tá? É irregular, da forma de, falando de Receita Federal, tá? O CPF dele está irregular porque teve algum bloqueio devido a alguma coisa, algum tipo de documentação que ele não entregou, ou talvez algum processo eleitoral que ele deixou de fazer, ele deixou de cumprir, tá? Alguma obrigação de cidadão. E aí eles têm essa coisa de bloquear o CPF, né? Tem inúmeros motivos aí, né? Não vou ter todos aqui para elencar. Então tem um link, eu vou deixar esse link aqui embaixo no vídeo, tá? Inclusive foi a aluna que me passou, né, que ela teve esse conhecimento lá desse link, onde a gente pode estar consultando o CPF desse cliente e verificando se a situação dele está ok ou não, ou se está com alguma irregularidade. Porque aí, exatamente, esse é o motivo dele não conseguir prosseguir com a compra. Tá? O que acontece? Irregularidade nesse sentido que a gente falou, não é no sentido, vou repetir, não é querendo dizer que o cliente está inadimplente em algum órgão, em alguma loja, não é nada disso, gente. É irregularidade fiscal. Por quê? É algum tipo de ação, tá? Que nós, como cidadãos, temos que fazer e deixamos de fazer. É coisas obrigatórias que você tem que fazer e não faz, tá? E automaticamente a Receita bloqueia o seu CPF para que você regularize essa situação, para você se manter, né, no cadastro de pessoa física, corretamente, como é, né? Porque o CPF é um cadastro de pessoa física, para quem não sabe, tá? Então, a saída para isso é a seguinte, tá? E se atentem bastante, porque fiquem até o final do vídeo, porque isso aqui é bastante importante, porque já teve casos que o cliente pagou, fez a compra, na maioria das vezes é isso, tá? E aí, na hora de processar no Deezer,
tá? Cai lá no Deezer e fica voltando o pedido como falha. Falha no pedido, falha no pedido. E, às vezes, maioria das vezes, ou a pessoa que está processando, né? O próprio dono da loja, ou algum atendente, ou algum colaborador, não sabe o porquê disso, tá? Então, fica determinado que é sobre isso. A gente tem que olhar o que no Deezer quando tá dando erro. Olha se o endereço não tá muito grande, porque às vezes ele dá erro, porque o endereço tá com muito, como é que fala? Muito campo ali, o campo tá muito cheio, tá? O nome do cliente, se tiver muito longo, tentem abreviar, tá? Coloquem o CPF certinho como pedem lá, tá? Se tem ponto, se é para pôr ponto, se é para pôr traço, se é para pôr o número certinho, tá? Observem como que está no seu checkout, no checkout transparente. Observem como que está alinhado o seu cadastro com a Shopify. Por quê? Se não estiver alinhado, que o cliente está liberado para fazer compra no CNPJ, se ele cadastrar na hora da compra o CNPJ ao invés do CPF, vai ter problema também. Lá no Deezer não vai passar. Porque eu tenho cliente, agora eu já peguei o macete, mas lá no início eu tinha cliente que colocava o nome dele, tá? E como ele queria fazer a compra para sair na empresa, ou sei lá, para ele não pagar, ou se a empresa era dele ou não, ou fiscalmente falando, ele ia ter alguma vantagem, não sei. Mas ele colocava o nome dele, tá? Ou o nome da empresa lá em cima e colocava o CNPJ. E aí não batia. Isso antes do remessa conforme, tá, gente? E aí, na hora que o Deezer vai processar o pedido dá erro, porque você tem que ligar para ele e pedir para ele o CPF dele, tá? Para bater com o nome no cadastro dele de pessoa física que está com o nome dele. Senão o pedido não vai processar, tá? Caso o cliente, né, queira criar caso, queira, não, porque eu não vou dar e meu CPF, a compra tem que ser no CNPJ, porque eu não posso fazer na pessoa física. Aí você pode usar o seguinte argumento, é um argumento, tá, gente? Mas você vende para ele se você quiser, você não é obrigado a vender, tá? Para ele como pessoa jurídica. Mas você pode falar, para não perder o cliente, você pode usar o seguinte argumento. Você pode falar, olha, nós só vendemos para pessoa jurídica quando a compra é no atacado. Quando compra-se acima de. Aí vocês colocam 10 unidades, 20 unidades, né? Para criar aquela, né? E você não perder a venda. Tá? Aí o cliente logo vai entender, ou ele desiste, ou ele já deixa, ele passa para você o nome dele, compra no CPF, e aí fica tudo resolvido, tá? Mas voltando a falar lá do cadastro, quando vocês consultarem o CPF do cliente e der, né, que tem alguma irregularidade, até porque lá não vai falar, né, gente? Mas para vocês consultarem essa irregularidade no link que está embaixo, que eu vou deixar na descrição, tem que ter a data de nascimento do cliente, tá? Com essa data de nascimento e o número do CPF, vocês vão ver se está regular ou não. Se não tiver, você tem um argumento para chegar para o cliente e falar, tá? Você pode falar, olha, minha senhora, né, o cadastro da senhora aqui tá dando um impedimento, talvez seja alguma coisa que a senhora tem que consultar na Receita, verificar se tem alguma falha no nome da senhora, algum detalhe que tem alguma coisa que está errada, algum endereço que não foi atualizado. Aí a senhora pode consultar nesse site aqui, passa o site para ela. Vocês passem o ônus para o cliente. Porque na hora que vocês falarem, eu consultei aqui, ou então talvez vocês vão pedir, a senhora pode me dar a data de nascimento para eu poder consultar? Isso é complicado, porque tem cliente que vai dar a data de nascimento sem problema algum, tá? Não vai questionar, né? E tem cliente que vai criar caso, que vai achar que é invasão de dados, né? E tudo. Então, a gente evita de fazer isso, tá? É mais fácil você passar o link, né? Do que tentar convencê-lo de passar o dado para você olhar. Mas aí, para evitar isso tudo também, você pode chegar e falar, olha, já que o nome da senhora, o nome do senhor tá tendo essa pequena divergência, né? A gente não sabe o que é, pode ser um erro de sistema também, né? Se o cliente for meio complicado, você já sai pela tangente, né? Você fala, pode ser um erro de sistema, então, o que eu aconselho o senhor? O senhor pode me passar o nome de um filho do senhor, de uma filha, ou da sua esposa, né? Ou alguém que mora na mesma casa, porque aí eu pego o nome dela, o CPF dela e a compra vai chegar do mesmo jeito, não tem problema nenhum. Tá? A única coisa que tem aqui que sair, eu tenho que rodar o pedido e o sistema não está deixando por causa de algum motivo aqui, tá? Então, vocês não incumpridam
a coisa quando vocês virem que o cliente está nervoso, está estressado, né? Porque ele ainda pode achar, porque você está falando o quê do meu nome, né? Meu nome tá... Então, isso pode até, né, sei lá, ele querer puxar o negócio para danos morais, etc. Então, não incumpridem essa conversa, tá? Vão com jeito, conversem com o cliente com jeitinho, vejam se tem jeito de passar para o nome de outra pessoa. Não tentem falar para ele ir lá regularizar o CPF dele, porque muita gente não sabe nem do que se trata, não sabe o que é, tá? Então, você fala, ó, você pode consultar no link aí e ver o que está acontecendo, né? Porque às vezes pode ser só uma divergência de endereço, alguma coisinha que o senhor esqueceu de alterar, e lá na receita não tá batendo os dados, né? Aí é bom o senhor regularizar, porque pode acontecer de não ser uma compra simples, né? Que pode bloquear coisas importantes do senhor. Então, aconselho o senhor ir lá dar uma olhadinha, isso deve ser rápido para resolver. Você fala desse jeito, bem delicadamente, porque isso é uma situação, assim, bem complicada, né? Mesma coisa quando o cartão não passa, né, gente? Quando o Mercado Pago ou quando a App Max bloqueia lá, quando um outro checkout também, né, bloqueia lá e dá a compra negada. Você fica sem saber o que você vai falar, né? Mas, enfim, aqui nós estamos falando de erros no Deezer. Para não perder o cliente, então vocês usem essas estratégias, tá? De preferência, peçam um outro nome, que é mais fácil, né? Pega um nome normal lá, um endereço, um CPF normalzinho e coloquem lá, tá? Mas fiquem com esse link aí embaixo, para vocês já saberem, né, se é isso ou não é. Gente, não tentem colocar o CPF de vocês, tá? Para mandar, porque isso pode, agora que tá tudo linkado, isso pode trazer consequência para vocês, tá? Fiscais, consequências fiscais. Então, não façam isso. Porque hoje vai ser um, vai ser outro, mas quando você estiver vendendo num volume, tá? Eu não ensino a fazer essas gambiarras. Eu ensino vocês fazerem o certo, que é para lá na frente vocês não terem problemas, tá? Então, assim, evitem. Não coloquem o nome de vocês nunca. Sempre do cliente, sempre os dados do cliente, tá? Endereço dele, tudo bonitinho, para depois, né, não ter algum problema e recair sobre vocês mesmos. Eu gosto de fazer as coisas bem corretas, então eu não indico fazer isso, tá? A gente não quer perder a venda, às vezes é um valor até alto, considerável, mas vamos tentar de outras formas, né? Explica para o cliente que ele vai entender, tá? O Deezer, ele tem essas coisinhas mesmo e agora tá muito pior, né? Porque tá tudo alinhado, tá? Então, tá a Receita, tá o AliExpress, tá o Deezer, tá a Yamp, tá Shopify. Então, qualquer coisa que tiver diferente, né? Que você colocar ali, que der divergência, não vai bater e o pedido vai dar erro. Então, pra gente evitar isso, né? Vamos lidar aí com cautela. Deu algum probleminha, consulta, né, já no site lá, vou deixar o link aqui, consulta para vocês terem certeza se é isso ou não, né, porque se não for isso, aí vocês tentam ver outra coisa, alguma daquelas coisinhas que eu falei para vocês, tá? Pode ser nome muito grande, ou ponto que você colocou lá a mais, que o Deezer tem umas coisinhas lá que quem já faz muito pedido, já até sabe, né, o que a gente altera lá de vez em quando, né, mas não é nada que possa prejudicar, né, fiscalmente, nada de dado na receita, né? Às vezes colocar uma abreviação, alguma coisa ou outra, tá? Então, fiquem de olho nisso aí, né? Porque às vezes a gente perde o pedido e fica ali tentando rodar. E, gente, acostumem-se a olhar a aba de pedidos do Deezer, que vem escrito falha. Isso é também um processo que faz parte da venda, tá? Caiu no Deezer. Vai processar automático, vai só pagando, pede para pagar lá no Ali. Tá, aí vocês não perceberam, tá? Processou. Fizeram 30, 40, 50, 100 vendas no dia. Caiu no Deezer, beleza, 100 vendas. Processou, foi pro pagamento, pagou só 99. Porque no Ali só caiu 99. Uma delas ficou parada lá na aba de failed, lá do falha do Deezer. E você não percebeu. E aí, esse cliente, essa aba, esse pedido que ficou parado lá, é o pedido do cliente mais cri-cri que tem, que era o pedido que deveria ter ido primeiro. E aí, o que a gente faz? Então, gente, não esquece. Acompanhe os pedidos, tá? Quem tem aí Rastreio.net, quem usa Único Drop, acompanha. Até o pedido sair o rastreio. Depois que sair o rastreio, acompanha, vê se tá tudo verdinho, se tá tendo continuidade, viu que tá parado, tem que olhar e ver o que aconteceu.
tá? Chamar o fornecedor, analisar, porque isso acontece muito e depois de 4, 5, 6 dias, às vezes uma semana, o cliente te contata e fala, eu não recebi rastreio, o que está acontecendo? Eu já paguei, já foi processado, tá? Eu já recebi o aviso e tal, e na verdade está lá parado na aba do Deezer, né? Ou está parado em algum outro lugar aí do processo, alguma parte do processo que o pedido nem saiu ainda, né? Então, não vamos deixar isso acontecer, não, porque isso é importante, né? A gente acompanhar, não é só fazer a venda, né? Vamos analisar aí o processinho todo, o caminho todo, né? Pra gente tratar bem o cliente, que o cliente vai voltar com certeza, tá bom? Beijo grande pra vocês. Quem ainda não segue, quem ainda não está no Instagram, quem ainda não está aqui nesse canal inscrito, a hora é agora, tá, gente? Deixa o like e aproveita para ver os cursos gratuitos que eu coloquei lá. Tem vários cursinhos, todos gratuitos, todos, tá? É só entrar e fazer. E ainda tem gente que não faz, gente. Muita dica e muito hack legal lá, que vocês vão achar mega, ultra power bom, tá? Beijo para vocês, então. Tudo de bom.